Apoio Cultural. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar um café aqui com a Cíntia Farias, um brinde à vida, Cíntia. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Obrigada. Cíntia Farias, dentista, especialista em dentística. Isso. E claro que nós vamos falar de sorriso, de Sim. saúde bucal, né, Cíntia? Isso. O sorriso que abre portas. E hoje, essa área de vocês, profissionais, dentistas, se expandiu bastante no que diz respeito à estética, principalmente. Muito. Concorda, Sim. Cíntia? Então, o que é que existe de mais inovador hoje quando o assunto é o sorriso, é a estética? Ian, hoje a gente tem muito a tecnologia a nosso favor, né? Nós temos, por exemplo, escaneamento digital, impressão 3D. Então, assim, você consegue ter uma boa previsibilidade do tratamento antes mesmo de você realizar, né? Então, assim, a gente consegue entregar trabalhos com muita segurança. O que eu vejo no computador, eu estou aqui no seu consultório, Cíntia, eu digo, olha, doutora Cíntia, eu quero mudar o meu sorriso. Aí você já dá como é que vai ficar de uma forma bem realística, porque antigamente não existia isso. Eu acho que existem mudanças atuais, né, assim, de poucos anos para cá, que realmente fazem muita diferença. A gente consegue hoje, por exemplo, desenhar esse sorriso, imprimir, testar em você se olha, aprova e depois a gente parte para a execução, né? Então, assim, aí já é um ganho, tanto para o paciente como para a gente. A gente já sabe mais ou menos o que vai ter de resultado final. A possibilidade de algum equívoco se torna quase mínima, Sim, né? Não tem como terminar e o passo ser uma surpresa muito grande, porque a gente já tinha tudo seguindo um planejamento, né? Então, tudo que é muito bem planejado vai ter um resultado final muito bom. Cíntia, quando a gente fala na questão da estética, a gente percebe alguns excessos, concorda? Sim, alguns exageros. Muito frequentes hoje, inclusive. Quais são, assim, os cuidados que qualquer pessoa tem que ter ao querer mudar o seu sorriso? Quais são os ganhos nisso? Se traz algum prejuízo na mastigação? Porque não interessa, você estar lindo com um sorriso bonito. Isso. Eu costumo dizer que a estética ela é muito individual, né? Assim, a autoestima, ela é da pessoa para ela mesma. Então, assim, um dentinho que tem um detalhezinho que você não tá gostando, se você vai sorrir, aquele sorriso é seu, então tá impactando para você. Não é para ser uma moda, né? Como tá acontecendo muito, aquele sorriso muito branco, aquele excesso. Chama um sorriso mentex, né? Isso. De tão branco. Tem, por exemplo, pessoas que procuram, que dizem assim, eu quero fazer um tratamento que eu chegue e a pessoa já veja. Não é muito natural, entendeu? Mas, assim, os cuidados mesmo, o principal que tem acontecido, infelizmente, da gente ver, são cuidados, por exemplo, com a gengiva, né? Lentes que invadem ali o espaço gengival, isso gera inflamação, uma preocupação que você precisa ter com o encaixe dos dentes, que é a oclusão, que é importantíssimo, a maneira que esses dentes vão deslizar um no outro. Então, assim, não é só estética, você pode trazer muitos benefícios para o paciente, com lentes tanto de resina como de porcelana, só que tudo dentro de um planejamento, né, muito amplo e que não seja pensado só em estética, né? Você tem que pensar em tudo. Então, o profissional da sua área, ele tem que esclarecer ao paciente quais são os benefícios, se ele quer fazer do jeito dele, pode trazer essa questão da inflamação já na dentição, de pessoas perderem os dentes. Tem fundamento, Cíntia? Pode acontecer isso? Olha, com lente é mais difícil, mas assim, eu sempre penso qual é o motivo que a pessoa está procurando aquele tratamento, entendeu? Uma pessoa que tem um sorriso perfeito, né? Tipo assim, esteticamente bonito,
que você pode corrigir um detalhe ou outro. Para que você vai interferir dessa maneira, principalmente sendo uma pessoa jovem, né? Então, assim, é muito de uma conversa, entendeu? Eu gosto de conversar bastante, entender os motivos, né? Tipo assim, o que lhe trouxe? O que lhe incomoda que você precisa dessa intervenção? Então, quando você faz esse tipo de questionamento, eu acho que isso parte para um tratamento mais individualizado. Essa questão da cor é engraçado, Sim. porque assim, virou um status, né? Ter dentes branquíssimos. Muito brancos. Dente branco ótimo, é bonito, mas assim, aquele excesso, aquele branco opaco, realmente, eu acho que tudo que foge da naturalidade, foge do belo, né? Por exemplo, tem gente que quer um dente da cor desse pires. E dá para reverter, Cíntia? Você recebe muitos pacientes arrependidos do procedimento? Acontece, infelizmente, principalmente quando é um paciente jovem. Quando remove a dentição anterior, a natural, ela fica bem ou tem que seguir um tratamento? Quando você Depende de quem te atendeu anteriormente. Por exemplo, se o dentista que fez o teu tratamento inicial desgastou o teu dente, o desgaste vai estar lá. Se foi conservador, colocou só a lentezinha ali em cima com pouco desgaste, quando você remove com laser, a tua estrutura dental está lá intacta, né? Entendi. Na de resina, a gente consegue remover com brocas específicas, com muita água, com muito cuidado. Eu tenho uma lanterna que, por exemplo, coloco a lanterna, ela me indica aonde é resina, aonde é dente. Só que com muito cuidado. Então, enquanto tem muita gente querendo aí melhorar o sorriso, também tem pessoas arrependidas querendo reverter a situação, ou mudar a forma de que foi feita, né? É por isso que é importante esse critério na hora de fazer. Por que vai fazer? Porque você não pode pensar que é uma moda, como uma cor de cabelo, como o meu corte de cabelo, que ano que vem pode ser outro. Exato. É o seu sorriso, é a sua saúde, é a sua gengiva. Né, vai envolver aqui toda a musculatura da face, quando você encaixa, né, todos os movimentos que você faz para falar. Então, tudo isso é muito importante que seja pensado. A gente pode trazer estética, mas sem interferir na sua saúde básica ali, bucal. Perfeito. Entende? Cíntia, agora você está falando muito jovem. Pessoas já maduras também estão procurando fazer? Tem alguma limitação por conta de idade? Olha, ou não? Para você ter ideia, sim, eu atendi recente, mês passado, uma senhora de 80 e poucos anos. Uau! Que ela tinha os dentes, né? Porque geralmente nessa idade a pessoa já não tem os dentes. E ela ia viajar para a cidade dela de origem, né? De quando ela morou, quando ela era jovem. E aí ela quis chegar arrasando, com um sorrisão lindo. E assim, até fiquei um pouco preocupada porque é muito longo, mas ela foi muito tranquila, muito de boa. Ela fez o quê? Ela fez lentes. Fez lentes pra... Então não tem limite de idade para fazer lente, para fazer clareamento, não é a idade. Não, clareamento para pacientes muito jovens, eu particularmente, eu não concordo. Não indica. Eu prefiro pacientes, assim, por exemplo, a partir de, pelo menos, se você vai fazer com 16, 17, se você tem essa necessidade estética, às vezes trabalha com mídia, alguma coisa assim, mas com o pai e a mãe autorizando. E esses tratamentos estéticos, em qualquer fase da vida, pode fazer. Essa sua paciente de 80 e tanto ficou com um sorriso lindo. Sim, ficou bem feliz. O importante é você analisar como é que está a estrutura daquele dente, né? O que você vai intervir, se vai ter que desgastar, se vale a pena desgastar, entendeu? Esse é um cuidado muito grande que eu tenho hoje, né? Vamos trazer estética, mas tentando manter ali o máximo possível. O equilíbrio, né, Cíntia? Nós falamos um pouquinho antes desse nosso café aqui dos excessos, dos problemas que o sorriso, que esse cuidado exagerado pode ocasionar. Então, você como uma profissional, especialista na área de saúde, o que a gente deve levar em consideração na hora de decidir transformar esse sorriso? Eu acho que, primeiro de tudo, conhecer
profissional, né? Tem Buscar referências, isso, né? ter referência, entender por que ele está ali, né? A formação também eu acho importante. E conversar bastante, entendeu? Não só assim, eu quero um dente branco, mas assim, ver outros detalhes, né? Porque para evitar futuros problemas, né? Precisa ser um tratamento que você confie nele a longo prazo. Aquela coisa de escovar os dentes 3 vezes, tem fundamento? Eu acho Creme dental que vendem como com flúor ou não, tem fundamento? Desmistifica isso aqui para o nosso telespectador. Sim, eu acho que tem coisas que não mudam, né? Uhum. Uma coisa que a gente tem na mídia muito é pasta de dente. Fio dental a gente não tem. Então, mas é importante, né? Fio dental é importantíssimo. A maioria das cáries, entre um dente e outro, é por falta de uso de fio dental, né? E a gente não tem grandes propagandas falando de fio dental. Verdade. Então, fio dental. Então, assim, escovar 3 vezes ao dia, usar fio dental e não deixar de ir na prevenção, né? De 6 em 6 meses, porque tem coisas que são silenciosas. Então, tá evoluindo ali e você não tá vendo. E eu acho que até com a pandemia, a gente perdeu muito a noção de tempo. É verdade. Né? Então, assim, você acha que passou 1 ano, na verdade passaram 2 anos e meio. É verdade. E aquilo ali vai aumentando, vai aumentando. Então, se você tem esse acompanhamento frequente, eu acho que ajuda bastante em diagnóstico. E só para a gente concluir, se quer mudar o sorriso, procurar sempre um profissional bastante habilitado e conversar, né? Conversar. Eu acho que a anamnese, né, que é essa conversa inicial, definir os motivos, né, de que você busca isso, que não seja por moda, né? Que, tipo assim, eu sempre gosto de falar, é como você falou, tem gente que está super feliz com o sorriso, não precisa intervir, é para todos os sorrisos, não é. Né? Tem que trazer um benefício, tem que trazer até um ganho estético que seja individual para aquela pessoa, não é para ela rir e agradar o outro, é para agradar ela mesma. E às vezes até esse procedimento também pode influenciar em alguma questão de saúde bucal, né? Também sim, tem aí essa você questão, precisa, né? me perguntam muito, vai trazer cárie? Não é a lente que vai trazer cárie. É a falta Mas de a cuidado, lente, tá? a falta do uso do fio, né? Uma pessoa me perguntou no Instagram, eu luto Muay Thai, Minha lente se eu vai botar cair. uma lente, vai quebrar? Claro, vai quebrar o dente, vai quebrar a lente, porque você tem que usar o protetor, não vai mudar isso, entendeu? É o seu dente, que você tem que cuidar dele, tem que fazer manutenção de 6 em 6 meses. Então, assim, volta para esse básico, né, de escovação. A pasta, não precisa ter muitas coisas na pasta, né? É só ter esse cuidado, escovar 3 vezes ao dia, usar fio dental, entende? E aí, fazer essa manutenção. Tá dado o recado. E sorrir com alegria, com vontade. Isso. O melhor é isso, né? Cíntia, você está nas redes sociais? Como é que ele acha para tirar alguma dúvida, conhecer melhor o seu trabalho? Sim, eu tenho um Instagram. Qual é? Cíntia Farias, _odonto. Cíntia Farias, _odonto. Vai ficar escrito aqui. Você segue a Cíntia e segue Ian Gomes, jornalista, também no Instagram. Cíntia, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Então, terminou aqui minha conversa com a Cíntia, você vai lá, assiste novamente, compartilha com os amigos. Foi uma alegria ter você aqui. Um brinde à vida. Um brinde ao sorriso. E ao sorriso. Mas antes, deixa eu lembrar que no próximo bloco nós vamos conversar com uma fisioterapeuta, também porque os cuidados não é só com a boca, é com o corpo também. A Marisa Marinho estará aqui com a gente. Voltamos já. Apoio Cultural. Sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br.
Viver Mais de volta e agora tomar aqui um café com a Marisa Marinho, um brinde à vida. Um brinde. Seja muito bem-vinda, Marisa, ao Viver Mais. Como eu disse lá no outro bloco, a Marisa é fisioterapeuta dermatofuncional, né? Exatamente. Marisa. Aliás, a fisioterapia mudou muito. Antes a gente pensava em fisioterapia para fazer, levava uma queda, tinha que fazer as sessões de fisioterapia. Exatamente. E o seu trabalho tem um diferencial, né, Marisa? Tem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse momento, essa oportunidade para a gente estar falando sobre autocuidado, né? Sobre a importância do autocuidado. E realmente na fisioterapia a gente tem muitas especialidades, né? Cada um tem a parte da traumato, da parte de respiratória, pediatria e também tem a dermatofuncional e muitas outras, né? E a dermatofuncional, ela vem com esse cuidado, com esse olhar diferenciado, onde a gente agrega tanto cuidado com a pele, com o corpo, né? Então a gente trabalha, o fisioterapeuta ele pode trabalhar desde o cabelo, na parte da tricologia. Sério? É. Tem pessoas que se especializam mesmo nessa área. A gente pode trabalhar com o rosto, com a parte de rejuvenescimento, parte de acne, tratamentos para hidratação, para ter uma pele mais bonita, né? Como a gente gosta de se ver. É o nosso cartão de visita, a nossa pele. Além do sorriso que a gente falou anteriormente. Isso, com certeza. Né? É uma composição, né? A gente, na verdade, é um mix de muitas coisas. E a gente também trabalha na parte corporal, trabalhando esse embelezamento, trazendo mais autoconfiança para a pessoa, né? Para a mulher, para o homem. E para a gente conseguir se olhar no espelho e a gente estar satisfeito com o nosso corpo, com a nossa imagem. E na sua clínica, eu sei que você faz um trabalho bastante direcionado para mulheres grávidas ou pós-parto. Pronto. A gente, na verdade, atende realmente... A clínica, quando ela surgiu, eu entendia que no mercado existiam muitas clínicas de estética. Então, eu sempre quis trazer diferenciais, coisas que a pessoa realmente... ela não encontrasse em todos os lugares. Então, a primeira coisa que eu sempre acreditei é que a estética, ela vem em segundo plano. Primeiro é a saúde. A saúde, com certeza. Não adianta a gente estar pensando em um procedimento estético, que seja lá invasivo, qual seja esse procedimento, e a gente não pensar na nossa segurança inicialmente. Então, a gente trouxe um olhar diferente com relação à análise dos produtos. Por exemplo, lá na clínica, os produtos, à medida que a gente vai comprando, antes da gente comprar, claro, a gente faz uma análise desses produtos. Por quê? Porque existem produtos que têm uma substância que a gente chama de xenobióticos, seriam substâncias estranhas à vida. E que eles não fazem bem para a nossa saúde. E que muitas vezes Irrita estão a pele, lá e trazem né? mais processos alérgicos. Por exemplo, dentro das composições, a gente pode ter substâncias como os parabenos. Os parabenos são tidos, inclusive, como substâncias cancerígenas. Uau, então quando eu for numa fisioterapeuta ou dar uma massagem, fazer algo, eu tenho que ter esse cuidado, que produto ela está usando, é isso? Exatamente, mas assim, isso não é um cuidado que a gente não vê sendo feito rotineiramente. Infelizmente. Eu nunca prestei Tem atenção muitas empresas, inclusive, muitas empresas que vendem produtos, né? Que não tem esse conceito. Outras já estão nessa linha de trazer produtos mais naturais, produtos mais saudáveis, veganos. Então, a gente faz realmente uma análise de muitas substâncias, tanto que lá na clínica é difícil para a gente comprar. Por quê? Porque às vezes tem uma substância, aí não tem a outra, e a gente vai tentando analisar até chegar num produto que seja bom, que tenha resultado e, ao mesmo tempo, seja seguro para o nosso paciente. E eu acredito que na gravidez essa preocupação é em redobrada, né, Marisa? Exatamente, porque a gente está dando com um público muito especializado, né? Que existe uma demanda realmente maior. A gente tem uma necessidade de ter um cuidado com aquele bebê que está em formação, um feto, que desde as primeiras células vão estar se multiplicando. Então a gente sabe, por exemplo, que os fitalatos foram encontrados já dentro do cordão umbilical. Então, realmente, assim, quando a gente vai colocar... Observe que esses parabenos chegam no cordão umbilical, realmente é porque eles chegaram também ali para o bebê. E se aquela substância pode ser cancerígena, por que está? São tantas orientações e detalhes, porque a pessoa se preocupa tanto com a estética, como eu estava falando ali com a Cíntia, do sorriso, e não se preocupa com a saúde, como você estava dizendo. Não adianta estar belo e cheio de hematomas, né, Cíntia? Mas aí no caso, lá na sua clínica, no seu trabalho como dermatofuncional,
qual é hoje a maior procura? O que é que as pessoas mais querem fazer? Tá, a gente tem alguns procedimentos que eu digo são os cargos-chefes da clínica. Uma é a drenagem, porque a gente trabalha muito com o público de gestantes. Então, a gente chega muitas gestantes querendo inchadas, né? Realmente tendo necessidade de estar trabalhando esse sistema linfático, estimulando. Outro procedimento é a criomodelagem, que as pessoas querem voltar ao corpo, né? E a gente tem um trabalho na clínica, é um trabalho diferenciado, que não tem em todos os lugares, que é trabalhar esse tônus, essa reestruturação abdominal. Então, a gente trabalha também com exercícios lá na clínica. A gente sai dessa linha de ser só aparelho, e a gente também trabalha com essa funcionalidade do indivíduo. Entendi. E qualquer pessoa pode se submeter a esses 3 carros-chefes, independente da idade? Não. Não tem restrições? A gente sempre faz uma avaliação. É importante esse paciente estar passando por essa triagem. Recentemente, eu vou te contar um caso. Teve uma gestante que ela chegou lá na clínica, ela estava muito inchada. Ela estava inchada até a coxa, o que não é comum. Normalmente fica mais ali no tornozelo, nos pés. E ela queria muito fazer. E com toda gestante que chega na clínica, a gente faz uma aferição da pressão. Tá? A gente afere a pressão antes, a gente afere a pressão depois. E caso essa pressão esteja alta, a gente não faz. Por quê? Porque um dos grandes riscos da mulher gestante, inclusive questão de óbito, ainda é a hipertensão. Sim. Então, a gente realmente verifica, e ela queria muito fazer. Eu vi a necessidade que ela tinha, eu queria também muito poder ajudá-la naquele momento. Mas foi o que eu disse, olha, infelizmente, hoje eu não consigo. Eu preciso que dessa vez você vai comunicar ao seu médico, você vai tomar a sua medicação que você esqueceu. E no outro momento, se você voltar, se a sua pressão estiver legal, a gente faz. Tem que ter esse cuidado. Mas a gente precisa ter muito, porque o meu comprometimento não é só... Às vezes as pessoas vislumbram muito dinheiro. Diz, não, a gente faz, dá um jeitinho. E dá um jeitinho, e eu quero fazer do meu jeitinho. Não, eu digo muito pro meu paciente, o meu compromisso aqui é com o seu resultado. Não adianta nada eu estar aqui, te jogo um serviço, mas lá na frente você não vai estar satisfeito. Né? No procedimento de criomodelagem a gente atende também homens lá na clínica, né? Sim, homens também. E aí um rapaz chegou e disse, eu quero fazer muito, eu quero fazer porque eu vou fazer uma viagem, eu quero ter logo o meu resultado. E eu disse, olha, não funciona assim, porque a gente vai ter que fazer uma preparação do seu corpo para fazer o procedimento, para você voltar. E é um processo. É incrível como as pessoas acham que é como foto, o antes e o depois. Mas para botar a foto do depois, se passou por um processo longo, né? Isso, e a gente precisa ver esse corpo. Eu digo muito que a estética é um tripé. Ela vem sempre acompanhada de uma boa alimentação e também de atividade física. Não tem como a gente andar sem isso. Não é só esperar o trabalho da fisioterapeuta, não, né? Mas a estética, ela acelera muito esse processo. Então, tipo assim... Antes se eu estivesse fazendo só uma atividade física e uma boa alimentação, às vezes ainda assim eu fico com muitas insatisfações. Às vezes fica aquela gordurinha que ainda não saiu, mas ainda aquilo ali está me incomodando. E eu digo muito que a estética, ela acelera esse processo. Então, antes eu poderia ter um resultado, sei lá, em 1 ano, às vezes a gente consegue ter esse resultado com a estética em 3 meses. A gente acelera realmente. Mas cada caso é um caso, também tem que... mas certeza. A minha amiga foi lá com 3 sessões, ficou ótima. Mas aí, outra cada corpo é um corpo, né? E as pessoas fazem muito esse comparativo, né? Acham que porque viu a foto na internet, o meu resultado vai ser igual. E eu digo muito também, isso depende muito do comprometimento do paciente. O paciente, ele está fazendo o que precisa ser feito, ele está tendo a alimentação adequada, ele está fazendo a prática de atividade física. Tem alguns procedimentos que a gente faz com os exercícios que eu te falei. Sim. Né? Esse paciente, ele faz esses exercícios em casa, que a gente orienta. Então, isso também a gente precisa muito da participação do paciente. Isso, né? E dar esse esclarecimento. Você falou, Marisa, na questão do inchaço na grávida, mas não é só grávida que retém líquido, né? Não. Aí, no caso, o ideal nisso é uma drenagem linfática. Também tem os prós e os contras, quem pode, quem não pode fazer. Homem faz drenagem também? Pode fazer. O que a gente observa é que o público feminino, por questões hormonais, tem uma necessidade maior da drenagem do que o público masculino. Sim. Porque o hormônio feminino realmente favorece para que a gente realmente fique se sentindo inchada, principalmente ali no período pré-menstrual. Ali a gente sempre tem um ciclo, né? E a gente acaba inchando, aí depois fica menos inchada. E realmente, assim, a drenagem acaba sendo benéfica para todo mundo, nesse sentido, assim, porque favorece o retorno venoso, estimula o sistema linfático,
mas não é todo mundo que pode fazer. A gente realmente tem contraindicações, a gente precisa saber se essa pessoa tem alguma dessas contraindicações. E existem contraindicações que são absolutas, que a gente chama, e tem contraindicações que são relativas. Exemplo, né? Quem tem hipertiroidismo, eu não posso estimular nessa região do pescoço, para não estimular ainda mais essa produção hormonal. Então, são alguns cuidados que o profissional precisa estar capacitado e estar sabendo fazer. Você falou em profissional, então, diante de qualquer procedimento, seja uma massagem, seja uma drenagem, um exercício, enfim, tem que ter um profissional com formação, comprometido realmente com a saúde. Verdade, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Então, Marisa, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, ouvir essas dicas, você está no Instagram? Estamos. A gente tem o Instagram, é @maternar.saudeestética, e a gente também tem um site, maternarestetica.com.br. Então segue a Marisa aí no Instagram dela, no site, você pode seguir Ian Gomes, jornalista, também no Instagram. Marisa, a nossa conversa, a nossa entrevista vai estar no meu canal no YouTube. Terminou aqui o programa, vai lá, compartilha, divide com os amigos, porque a nossa proposta aqui é ser saudável sempre, em todas as áreas. Sempre buscando um profissional, é bom a gente dizer isso, né, Verdade. Marisa? Com alegria ter você aqui. Muito obrigada. Brinde a vida com saúde, sempre. Um brinde. Viver Mais de hoje fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações unifor.br.